Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. E tem repercutido, e muito mal, na grande mídia, a inoperância dos Estados Unidos de Joe Biden diante das atrocidades que estão acontecendo no Afeganistão. A grande mídia, que apostou todas as suas fichas em Joe Biden, porque não deu um minuto de sossego a Donald Trump desde o primeiro dia até o último dia de seu mandato, está agora constrangida, para dizer o mínimo, porque afinal Biden está jogando os Estados Unidos na lata do lixo da história. Aliás, são essas palavras do Daily Mail, que fez a crítica mais feroz a Joe Biden desde que este assumiu. E a Daily Mail é parte, sim, da grande mídia. Ela chegou a comparar a administração de Biden, numa publicação de hoje, com a distopia totalitária 1984, o livro de George Orwell. Chega a dizer o Daily Mail, em um dos seus parágrafos, que a grande parte do discurso aos Estados Unidos na segunda-feira, feita por Biden, se parece com o livro 1984. Acrescenta o Daily Mail, em seu romance clássico de 1984, ambientado em uma distopia totalitária, Orwell criou, melhor dizendo, o Ministério da Paz que travou a guerra, um Ministério da Verdade que vendia mentiras, um Ministério do Amor que torturou dissidentes e um Ministério da Abundância que supervisionou a fome. Biden, diz o Mel, combinou tudo isso e mais com o seu próprio duplo pensamento desafiador, envolvendo distorções, a reescrita da história e absurdos e inverdades que fariam até Donald Trump corar de vergonha. Claro, Daily Mail não pode dar uma no cravo sem dar outra na ferradura. Precisa sim acusar Donald Trump de alguma coisa. A matéria, aliás, tem também essa intenção. Deixar que a conta não fique apenas na mesinha de Biden, mas também vá para Donald Trump. E em partes tem razão sim, porque Donald Trump fez um acordo de paz com o Talibã nos últimos dias do seu governo. Só que, atenção, havia um detalhe no acordo. Se o Talibã não se comportasse, o acordo seria desfeito e os Estados Unidos de Trump iriam para cima do Talibã. Acontece que Donald Trump tinha certeza absoluta de sua vitória para um segundo mandato. Então, as reprimendas ao Talibã, se saísse da linha, seriam aplicadas no segundo mandato. Só que Trump contou com o ovo na área de serviço da galinha. E foi ingênuo o suficiente para achar que bastava concorrer às eleições que estaria tudo certo. Não atentou para a grande estratégia da esquerda de voltar ao poder. E aí tudo que deixou pendente morreu nas mãos de Biden, como, por exemplo, o tal acordo com o Talibã. Quando Biden assumiu, deixou o Talibã completamente à vontade, ou seja, retirou praticamente todas as tropas, ou pouco das tropas que ainda havia no Afeganistão. Deixou os afegãos a ver navios, e as tropas afegãs que lutaram junto com soldados norte-americanos contra o Talibã ficaram desamparadas. E aí, claro, começou a ruir tudo o que tinha sido construído pelos Estados Unidos desde 2001 no Afeganistão. Em 2001, quando os Estados Unidos entraram militarmente no Afeganistão, havia, no total de alunos matriculados em escolas, 1 milhão. Deste 1 milhão de alunos, 100% eram masculinos.
Hoje, ou melhor, em 2020, já eram 8 milhões e meio de alunos no Afeganistão, sendo que 40% desses alunos eram mulheres ou meninas, enfim, sexo feminino. Tudo isso será perdido, porque Biden preferiu deixar a coisa solta, deixar que o Talibã voltasse para agora acusar Donald Trump. Quem fez um acordo de paz com o Talibã foi Trump, eu não tenho nada com isso. Pois é assim que a esquerda joga. Mas está aí, há sim uma mácula na administração de Trump, essa de não ter previsto que a vitória em 2020 não estava garantida. Um segundo mandato não era tão certo assim. Aliás, é preciso lembrar aqui o seguinte, um detalhe muito importante que muita gente esquece. Donald Trump começou a perder a sua reeleição não nos esquemas de votação que ainda não foram provados, mas quando perdeu apoio no Pentágono. Em 2019, Donald Trump esteve ali a um passo de apertar um botão e acionar uma ofensiva, um ataque contra o Irã, mas recuou nos últimos segundos, alegando que não valia a pena matar 150 soldados iranianos por conta de um drone derrubado. Aquilo enfureceu as águias do Pentágono. Lideradas por Joe Bolton, viraram as costas para Donald Trump, acusando-o, sem nenhum eufemismo, de ser covarde, de deixar, com sua covardia, o Irã armar-se até os dentes. Bem, Joe Bolton não era flor que se cheirasse. Aliás, dizem que bebia muito e exalava um perfume nada agradável logo pela manhã. Mas nesse ponto ele estava certo, porque Donald Trump, ao não repreender o Irã, permitiu que hoje o Irã se apresente como já quase uma potência atômica no Oriente Médio, capaz de apontar os seus mísseis para Israel. Mas pior do que isso, foi o Irã quem deu toda a sustentação logística e financeira para o Talibã, nesses últimos 10 anos, reagrupar-se, reestruturar-se e agora voltar ao Afeganistão. E é o Irã também quem está mantendo viva a chama revolucionária dos Houthis no Iêmen. Sem falar de outras tretas que o Irã patrocina na região, sempre contra Israel, como, por exemplo, dar mísseis e foguetes a rodo para o Hezbollah e para o Hamas. Nós vimos aí recentemente uma chuva interminável de mísseis e foguetes sobre Israel, todos made in Irã. Pois é. De fato, Donald Trump tem sim alguma culpa no cartório. E por conta de não ter repreendido o Irã como queriam parte do seu staff militar em 2019, perdeu o apoio militar que lhe foi essencial depois que ficou evidente em muitos estados um esquema gigantesco de fraude eleitoral. Os militares deram-lhe as costas, sim. Não estavam nem aí para o problema. Bem, e aí? Como ficam os afegãos? Os afegãos, eu disse ontem, eu sugeri, tem parte de culpa nessa história, sim. Eles têm, hoje, os mandatários que merecem, porque tiveram 20 anos para se erguer como nação, e não o fizeram. Por conta do quê? De um egoísmo brutal. Usaram o dinheiro do contribuinte norte-americano para enriquecerem-se particularmente. Criou-se uma nova classe política, uma nova elite no Afeganistão quando os Estados Unidos lá levaram as suas tropas. Funcionários públicos, militares e políticos sentiram-se por cima até mesmo do país e passaram a capitalizar o dinheiro e canalizá-lo para suas contas pessoais. O nome disso é corrupção.
O Afeganistão melhorou um pouquinho, mas poderia hoje ter uma força aérea muito forte, uma estrutura social sólida, já praticamente democrática ou quase isso, capaz de impedir o retorno aventureiro do Talibã. Mas não foi o que aconteceu. Muita gente desesperada no aeroporto de Cabul ficou rica com a presença dos Estados Unidos. Mas e aí? Uma riqueza muito frágil, porque na hora do vamos ver, os Estados Unidos viraram as costas para aquela elite que agora agarra-se em trens de pousos desesperados para, quem sabe, um dia lá dos Estados Unidos acionarem suas contas fartas em paraísos fiscais. É muito frágil. Isso poderia acontecer em qualquer país do mundo. Poderia acontecer aqui no Brasil, é claro. Sempre que alguém busca, através do poder, enriquecer-se pessoalmente, tira o dinheiro do investimento à população mais pobre, mais carente. No Afeganistão aconteceu exatamente isso. E estão sendo punidos pela corrupção e pelo egoísmo. Essa é parte do problema. A outra parte do problema é que os Estados Unidos estão mesmo num caminho sem volta para a autodestruição. Não é por acaso que Biden está no poder. Ele está no poder para quebrar os Estados Unidos por dentro. Talvez ele mesmo, que é senil, nem saiba disso. Mas os que estão por trás dele sabem. Eles querem, sim, o fim dos Estados Unidos. E estão conseguindo. Pois, como disse o Daily Mail, Biden, com essa história do Afeganistão, jogou definitivamente o nome dos Estados Unidos no lixo. Não tem mais credibilidade nenhuma. E para nada, diga-se de passagem. Bem, outra nota interessante do dia diz respeito ao Talibã continuar com a permissão de usar o Twitter. O Twitter disse que muita gente já desqualificou o Talibã de suas plataformas, como, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o TikTok e o YouTube. Essas plataformas baniram o Talibã. O mesmo não aconteceu no Twitter. A justificativa é que o Talibã poderá sim usar o Twitter desde que não glorifique a violência em suas páginas. Pois é. É o mundo hipócrita em que vivemos. Por falar em mundo hipócrita, uma última notinha. Essa aqui está estampada no Jornal da Cidade Online. Diz o seguinte: em incrível demonstração de generosidade, Ana Paula, aquela do vôlei, que hoje é uma estrela dos pingos nos is, em incrível demonstração de generosidade, Ana Paula doa seu canal a Bárbara, do Te Atualizei. Eu fico realmente muito comovido com essa generosidade. Rodrigo Constantino já havia também oferecido o ombro a Bárbara, estou falando em linguagem figurada, havia oferecido o seu canal para a Bárbara, que tem em média, a cada vídeo que publica, cerca de 1 milhão de views. Pô, mas aí é fácil, né? Ô, Bárbara, usa o meu também, se você quiser, tudo bem. Eu não sei até quando estarei aqui, mas meu canal está à sua disposição. Pode vir. Pois é, quanta generosidade, né? Pena que essa generosidade não acontece para canais pequenos, como, por exemplo, o Dr. Marcelo Frazão, que também teve seus canais excluídos do YouTube. O canal, glorioso canal Casando o Verbo, está desmonetizado também. Esse pessoal não faz generosidade para canal pequeno, não. Interessante, né? Pois é. Bem, isso também me lembra um pouco essa nova elite afegã, que agora está desesperada lá em Cabul. Bom, mas isso não é para rir, é para chorar. Até depois.